Com o Drex, você tem aqui um registro específico e você sabe onde foi parar tal moeda específica. É isso que as pessoas estão dizendo, né? Ele não se mistura. Por exemplo, eu tinha 100 reais, misturou com esse outro 100 reais aqui. Ele tem uma chave única. Então ele não mistura nunca. Você consegue saber de onde saiu aquele Drex e por onde ele passeou. Então vamos lá? Bom, reacendemos aí toda a discussão acerca do Drex. Para você que vive numa caverna e ainda não sabe o que vai acontecer, o Drex é o tal real digital. A primeira coisa que você precisa entender é que o uso ou a aceitação do Drex, ela não vai ser opcional. A princípio pode até ser, mas como ele é registrado como uma moeda pertencente ao país, ele deve ser uma moeda de curso forçado. O que é isso? Quando um país tem uma moeda, como por exemplo o euro, ou o dólar, ou o real aqui no Brasil, a gente tem o governo obrigando estabelecimentos a aceitar essa moeda, porque essa é a moeda oficial de um país. O Drex, ele não tem diferença nenhuma para o real, portanto, ele deve ser uma moeda também de curso forçado, que deve, depois de um tempo, né, ser obrigatória a aceitação dentro dos mais diferentes estabelecimentos. Ele é uma moeda feita pelo Banco Central, então já tem uma discussão do Galípolo querendo avançar com isso. Muita gente está comparando o Drex com o Bitcoin do Brasil, mas não é exatamente isso, porque o Bitcoin é uma moeda completamente descentralizada. O Drex não, ele é uma moeda centralizada, controlada pela rede do Banco Central. Então, apesar dele ficar registrado, né, cada Drex vale R$1, e apesar dele ficar registrado num sistema do tipo blockchain fechado, ele tem ali uma segurança alta, mas ele tem rastreabilidade total. O governo consegue controlar exatamente por onde ele está passando, diferentemente do real atual. O real, apesar do sistema Pix deixar rastros, você ainda permite que as pessoas paguem com notas. Então, uma pessoa que pegou R$100 ali, né, e sacou, e ela pagou uma padaria, por exemplo, você não tem rastreabilidade completa, porque o real ele perde o rastro a cada vez que ele é sacado. E não só nesse momento, tá? Depois de certo número de transações, ele é muito complexo para gestão de rede, porque o sistema de real e Pix ele foi criado num outro momento da tecnologia, utilizando outro sistema. Já com o Drex, não. Diferentemente do Pix, ele vai ter uma rastreabilidade total e a rede até tá tentando dar um tipo de privacidade, né? Mas todas as transações, elas deixam rastros ali e se o governo quiser, ele tá pronto para pegar. Existem diversos testes que estão rodando aí do Drex desde 2023, aí passou para 2024, continuou rodando testes, era para ter lançado em 2024. Agora aqui vem a grande parte positiva, porque daqui a pouco tem um monte de problema aqui do que o Drex consegue fazer, né? O Drex, por ser uma moeda digital, ele permite os tais contratos inteligentes. Então acabou aquela coisa de você chegar no cartório, por exemplo, e falar, quem faz o Pix primeiro? Eu vou fazer o Pix ou eu transfiro o documento? Eu vou assinar. Com o Drex, não. Você tem, por exemplo, a compra de um carro. O documento passa automaticamente para a pessoa assim que efetua o pagamento. Isso é muito simples e muito prático, né? Ou a compra de um imóvel, ou a liberação de um aluguel. Tudo isso deve ficar muito mais fácil com o Drex, porque, olha, assim que acontecer tal coisa, tal outra coisa acontece. Imagina em compra de OLX, Mercado Livre, por exemplo, isso aqui gera uma simplificação absurda, né? O Drex vai permitir, por exemplo, que acabe o golpe de celular enviado pelo correio errado, esse tipo de coisa, porque você tem ali o e-mail do celular, ou aquelas configurações, pode colocar, olha, a linha transfere, né? O aparelho, a posse do aparelho. Então, você tem diversas coisas que podem ser feitas aqui. E você não precisa ter uma relação direta com o Banco Central para que isso aconteça, tá? Muita gente tá falando, o Drex vai matar os bancos e tal, mas na prática não, gente, porque através do seu banco ou fintech é que vão ser criadas essas tecnologias. O Banco Central, ele é simplesmente o validador daquelas operações, né? Ele transforma o saldo nos tais tokens digitais que você permite a troca. Então, os bancos continuam como intermediários, só que num sistema muito mais centralizado do que o sistema que a gente tem hoje. Hoje a gente tem milhões de contas em bancos diferentes, o dinheiro some, vai passar por um lado, por outro. Com o Drex, você tem aqui um registro específico e você sabe onde foi parar tal moeda específica. É isso que as pessoas estão dizendo, né? Ele não se mistura. Por exemplo, eu tinha R$100, misturou com esse outro R$100 aqui. Ele tem uma chave única. Então, ele não mistura nunca. Você consegue saber de onde saiu aquele Drex e por onde ele passeou. E isso é o ponto positivo disso, né? Quando a gente vai falar de corrupção ou de qualquer outra coisa, mas também é o ponto complexo desse tipo de relação. Porque o governo tem leis que muitas vezes as pessoas não concordam. E agora, com esse sistema aqui, fica um pouquinho mais complicado. A gente sabe que tem muita gente vendendo coisa que é proibida no Brasil, pelos iFoods da vida aí, tem gente vendendo pendrive, tem gente vendendo sei lá o quê. Esse sistema agora permite não só que você saiba quem comprou, como quem vendeu também, com determinada facilidade. Na hora que você prender um criminoso, é fácil você puxar o rastreio ali. Então, o Drex estava lá naquela fase de testes, agora, para 2025, ele está avançando. O discurso é que, né, o que o Banco Central está dizendo? A gente só vai lançar se garantir segurança, privacidade e estabilidade iguais ao sistema bancário atual. Mas se os testes travarem, a gente pode demorar um pouquinho mais. Então, o Banco Central já confirmou o seguinte, né? O Drex deve começar a operar em 2026 de forma simplificada. Essa versão será sem blockchain, sem tokenização, com foco em infraestrutura para crédito e bastidores do sistema financeiro. Então, aqui não é o Drex para o público geral. Primeiro ele vai começar por trás, pelos bancos, por aquelas negociações aqui. Então, o Drex aqui nesse começo, ele vai servir muito mais para as operações de sistema financeiro, uma CBDC, né, de varejo ali, um instrumento mais técnico, mais restrito aqui para algumas operações de mercado financeiro que deixa elas mais baratas.
abstratas. Então não é uma carteira que vai ser acessível pelo cidadão final. A verdade é que pro cidadão final, o Pix hoje já resolve a maior parte das necessidades de pagamento, né? Então vai ser muito difícil o Drex ter uma penetração nesse primeiro momento nesse público. Eu acho que por isso até o Banco Central optou por usar a tecnologia onde ela vai ter mais eficácia. Raul, mas esse ponto que você falou dos cartórios e tal, não, mas isso precisa da blockchain estruturada, precisa do resto das coisas. Agora, ele entrando aqui em áreas como crédito e mercado de capitais, ele facilita muitas coisas e também pode fazer com que a gente não precise, no futuro, fazer declaração de imposto de renda mais. Isso aqui é que talvez seja uma das grandes sacadas, né? Se você fizer uma migração parcial do sistema financeiro para o Drex, a gente poderia, na hora, só baixar a ficha no final e já distribuir diretamente. E, na verdade, o governo poderia isentar a gente mesmo de entregar os dados para o fisco, simplesmente configurando aqui a participação do imposto, a retenção desses tributos, já na compra e venda, né, das ações aqui, isso no futuro. E se você já está ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: ah, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça R$ 10.000. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.